Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento, recebendo Rainer Zielasco, presidente do programa Oeste em Desenvolvimento, que vem para falar um pouquinho com a gente sobre toda a história do programa, atuação aqui em Toledo, em toda a região oeste do Paraná, e principalmente sobre os 10 anos desse programa que tanto tem trabalhado por toda a nossa região. Rainer, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado pela oportunidade. Vamos aí trocar algumas ideias a respeito do programa Oeste em Desenvolvimento. Rainer, para começar esse nosso bate-papo, se você puder explicar para a gente, para quem ainda não conhece o programa Oeste em Desenvolvimento, de maneira mais sucinta, como que ele funciona, o que é o programa Oeste em Desenvolvimento? Isso. Há muitas pessoas, e principalmente quem está relacionado ao associativismo, deve conhecer os conselhos de desenvolvimento municipais, né? E a maioria deles se baseou, inclusive, no Conselho de Desenvolvimento de Maringá, o CODEM, né? Isso. É isso? CODEM. Então, e aí formou-se vários conselhos municipais, o CODET aqui em Toledo, o CODEFOS, o Conselho de Cascavel também. E essa é uma experiência de organização municipal, mas nós não tínhamos a experiência de uma organização territorial. E aí, através de algumas viagens que foram realizadas, principalmente para a Europa, na região da Emília-Romagna, na Itália, também para algumas regiões da Espanha, onde haviam algumas regiões que tinham uma organização territorial. E lá, quando nós visitamos, há 15 anos atrás, nós percebemos que aquelas regiões, quando vinha uma crise, alguma crise econômica, qualquer tipo de crise, elas entravam menos profundamente na crise. E quando a crise passava, elas saíam mais rapidamente. Então, elas eram mais bem estruturadas. Opa, isso nos interessa. Isso é bom aqui para o oeste do Paraná. E aí teve-se a ideia de como aqui nós temos uma região relativamente homogênea, de colonização também europeia, por que não fazer esse tipo de coisa? E aí foi crescendo essa ideia até que chegou o momento de transformar realmente num programa Oeste em Desenvolvimento, que começou lá com a Itaipu ajudando, com a MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, também muito importante nessa história toda, o SEBRAE, que teve uma ajuda fundamental, e a Cassiopar, que é a coordenadoria das associações comerciais e empresariais aqui do Oeste do Paraná. Então, esses são os signatários iniciais que começaram com esse trabalho. E aí teve um desafio muito grande na sequência, que é mostrar para a população, para os empresários, para as universidades, para os nossos parques tecnológicos, de que isso é um programa bom e que pode trazer resultados positivos para a região. E aí veio todo um trabalho de convencimento e de aglutinação de todas essas entidades e de todas essas empresas. Ao longo desses 10 anos, chegamos agora com mais de 60 empresas filiadas ao Programa Oeste em Desenvolvimento, empresas privadas, cooperativas agrícolas, cooperativas de produção, e também os parques tecnológicos, o Parque de Toledo, o Parque de Medianeira, o PTI de Foz do Iguaçu, que é da Itaipu, né? As universidades agora vieram também, todas, universidades públicas e privadas, e uma série de outras empresas e entidades também, os conselhos de desenvolvimento municipais dos municípios, todas as formas de organização, aglutinando num grande movimento de organização territorial que só tem um objetivo. O Programa Oeste de Desenvolvimento ele não é um programa que executa coisas, ele organiza as forças vivas da sociedade em prol de tentar solucionar algum gargalo que possa ter aqui, em qualquer setor. E sempre gargalos que são transversais a todos os municípios. Eu sempre digo, nós respeitamos as individualidades de cada município, mas aquilo que é afeto a todos pode ser, então, junto com o Programa Oeste de Desenvolvimento, junto com essas entidades e com o poder público, nós buscarmos soluções que transformem a região numa região mais propícia para quem quer investir, melhor para quem quiser morar e melhor para quem quiser construir aqui o seu futuro. Dá para dizer que é um elo de ligação e organização dessas entidades, das universidades, das próprias prefeituras, das empresas, para se organizar, para buscar melhorias para toda a região? Sim, é um jargão que se tem, né, quando se diz que juntos somos mais fortes. Mas é isso mesmo.
é a união desses esforços todos, porque muitas vezes você tem na região várias iniciativas para tratar de um problema. E muitas vezes as pessoas nem sabem que a universidade está fazendo essa iniciativa, às vezes o poder público, às vezes a iniciativa privada, e através de uma organização, de colocarmos todos na mesma mesa, converge para um único trabalho de forma mais efetiva. Então, esse é o grande trabalho de um programa como esse, que é fazer a organização territorial, que é juntar todos os atores em torno de uma mesa, e aí juntos buscamos de forma mais efetiva a solução de um determinado problema que possa, por acaso, surgir aqui na região. E fazer toda essa organização, fazer com que todas essas instituições e entidades criassem essa sinergia e também vissem alguma credibilidade no programa. Foi um desafio grande, foi um dos principais desafios. Como que você vê nesse aspecto? É e continua sendo, porque nós temos um programa igual o POD, é o único no Brasil, numa região organizada que completando 10 anos, né? Nós não temos muitos exemplos aqui, tanto que hoje nós somos modelo para outras regiões que querem também seguir esse caminho. Então você parte de uma região que tem um agrupamento de várias cidades que estão ali, cada uma tentando sobreviver, para uma região organizada. E isso muda toda a forma de se trabalhar. Como você consegue? Através de alguns resultados positivos, e você vai dizer, as pessoas vão, opa, esse negócio é bom, vamos participar. Então hoje, se o POD tem mais de 60 empresas participando e todos os demais atores, é porque conseguiu-se criar uma consciência na população, principalmente na população mais ativa, que participa de entidades e tudo, de que é importante ter um programa como esse. E aí a forma dele trabalhar, né? Ele começa com uma mesa diretora composta por 3 pessoas, aí ele vai para um conselho de administração e vai para uma assembleia geral. Então tudo é muito democraticamente trabalhado. E quando surge bom, essas pessoas, ao longo desses anos, vêm desenvolvendo os planejamentos estratégicos da região oeste do Paraná. Então, quais são os nossos gargalos? Estes gargalos acabam sendo convergidos em uma Câmara Técnica para tratar daquele tema. Então, você tem lá Câmara Técnica de Sanidade Animal, que é um problema na nossa região, que tem que ser sempre muito bem monitorado. Tu imagina uma pandemia, algum tipo de doença contagiosa nos nossos rebanhos aqui, pode acabar com a grande produção que nós temos aqui na região de suínos, de frangos, de aves, de peixes e tudo mais. Você pode tratar da energia e sustentabilidade, você pode tratar da infraestrutura, da educação, do Sistema Regional de Inovação e Tecnologia, dos pequenos negócios. Então, essas células se transformam em câmaras técnicas, onde as pessoas afins àquela câmara técnica se juntam, estudam, trabalham de forma conjunta e buscam soluções para melhorar a competitividade daquele setor. E tudo isso funcionando numa forma de engrenagem, acaba que o resultado da soma de todos esses esforços transforma a região numa região muito próspera. E os números não mentem. O oeste do Paraná tem os melhores indicadores econômicos, os melhores indicadores sociais. O PIB do oeste do Paraná sempre é superior ao PIB do Paraná e o PIB do Paraná sempre é superior ao PIB do Brasil. Então mostra que uma região organizada realmente cresce a passos largos e é o que acontece aqui. Você citou que no início houveram algumas viagens de alguns dos entes que criaram o Programa Oeste de Desenvolvimento, viajaram para outros países para entender organizações que funcionavam nesses países. Vocês viram alguma coisa que já funcionava no Brasil ou no próprio Paraná, ou é algo que foi muito inovador para o Brasil e também aqui para o nosso estado? Eu acho que é muito inovador, porque não temos ainda, hoje ainda não tem. Hoje nós já temos uma certa organização do Sudoeste, Curitiba. Aliás, o Paraná, através de um programa do governo do estado chamado Paraná Produtivo Fase 2, dividiu o Paraná em regiões e essas regiões estão implantando seus programas de desenvolvimento territorial. Mas à época, não. Na época foi realmente buscado exemplos fora, algumas iniciativas aqui ou ali, mas nada que fosse assim
que mostrasse um funcionamento pleno, né? Mas foi buscar fora. Sempre tem uns malucos que viajam e trazem umas ideias que no começo parece ser meia... mas será que esse negócio funciona mesmo? Cooperativas de crédito aconteceram assim, pessoas viajarem e falar, nós podemos fazer isso. Sociedade garantidora de crédito também começou dessa forma. Visitaram outros países, outras regiões e trouxeram as ideias boas. E essa questão da organização territorial, sim, foi baseada em exemplos de fora, principalmente da Europa, e aí começou-se. E cada região vai, no final, ter a sua característica própria. Não é você pegar uma região do norte do Paraná e vir aqui copiar o pode. Não existe isso. Mas você pode adaptar para a realidade daquela região. Então foi inovador, muito difícil no início. O primeiro presidente foi o Mário Costanaro, aqui de Toledo. Teve uma dificuldade de fazer a prospecção disso. Era mais trabalhando na difusão do que é um programa de organização territorial, mais trabalhando no convencimento de pessoas do que propriamente de querer um resultado a curto prazo. Só que à medida que algumas coisas foram acontecendo e alguns resultados muito significativos acontecendo, aí sim as pessoas viram e começaram a vir, e hoje se tornou realmente aquilo que eu falei, eu quero um aglomerado de cidades, cada uma tentando se defender isoladamente, para uma organização territorial com uma força muito incrível. Hoje o programa ele é visto pelo poder público, governo do estado, governo federal, ele é visto pelas cooperativas, é visto pelas empresas, como sim uma força motora aqui do oeste do Paraná e que contribui muito com o desenvolvimento, porque realmente tenta organizar todas essas questões de forma que a gente fala assim, vamos colocar todo mundo na mesma página, onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar e o que fazer para isso. E essa união de esforços sempre a mesma coisa que acontece, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma empresa. Por que hoje está tão em moda você fazer um conselho, o conselho de administração de uma empresa, formado por conselheiros sócios, por conselheiros contratados, por conselheiros externos? Porque a ideia de uma pessoa, ela é boa, mas quando você discute ela com mais 4 ou 5 com conhecimento naquela área, a somatória das ideias individual de cada um é um vetor mais forte, muito mais forte, do que uma ideia individual de cada um. É somar aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, aqui dá 10. Mas quando eu somo essas ideias aqui e tiro um vetor disso aqui, essa soma é 15, não é mais 10. Então, a mesma coisa acontece numa organização territorial. O que eu penso que é bom para o oeste do Paraná, de repente o cara que senta do meu lado fala, não é bem assim, aqui tá. E aí você discute todo mundo junto e tira o que nós dizemos assim, a melhor solução, que é da união dessas ideias. E aí o próprio poder público, ele olha para isso e fala, lá no oeste do Paraná, não é o que eu quero mandar de recurso para eles. Eles sabem exatamente o que eles precisam. Então, até a assertividade, a efetividade da aplicação do dinheiro público é melhor, porque ele vem de encontro com aquilo que a população sabe que precisa, e não aquilo que muitas vezes o político acha que precisa ser feito. Então, isso até é bom. O governador fala, não, lá no Paraná, no oeste do Paraná, eu sei o que os caras querem, então quando for mandar dinheiro para lá, é só falar com eles que eles sabem exatamente onde aplicar e a efetividade vai ser melhor. Então, uma sociedade organizada num território como o nosso aqui, com certeza os frutos vêm de forma muito mais efetiva. Você citou essa questão do poder público, seja prefeitura, seja governo do estado. Hoje, como que é o contato de vocês com esses entes? É um campo bastante aberto, um campo onde eles já entendem o que o Programa Oeste de Desenvolvimento pensa. Você citou também essa questão de já ter um direcionamento das ideias do que vocês entendem como o melhor para a região. Como que é esse contato, mas de forma geral, com os entes públicos? Aqueles, tanto prefeitos como, no caso, secretários de Estado, governador, ministro, que entendem que aqui tem um grupo de pessoas que pensam e não estão pensando isso com aspiração política, estão pensando isso para o melhor do território, eles vêm junto, porque é bom, porque aí eles vêm de encontro com aquilo que a sociedade está esperando. E eles podem até faturar politicamente em cima disso. A questão dos municípios, desde o início, a MOP foi signatária desse programa. Ele nos ajudou. E hoje nós já temos municípios vindo ajudar até
como sócios mantenedores. Um exemplo, Toledo, através do prefeito Beto Luniti, levou uma proposta, um projeto de lei para a Câmara Municipal, que foi amplamente aprovado, e hoje o município ele faz parte de um dos mantenedores do programa. E assim outros municípios estão vendo. Então, uma sincronia muito grande. Claro que, às vezes, pode acontecer de aquilo que nós estamos defendendo não ser exatamente o pensamento do governador, por exemplo. E aí pode haver até um certo confronto. Mas é um confronto de ideias. E nós colocamos a nossa de forma muito clara, baseado naquilo que nós estudamos e naquilo que nós discutimos numa mesa a muitas mãos. Não é uma ideia minha, é uma ideia da mesa diretora, é uma ideia do conselho de administração. E aí ele tem o respeito. Isso aconteceu, por exemplo, quando foi lançado o novo modelo do pedágio para o Paraná. E nós logo percebemos que aquele modelo não era interessante, porque ele cobrava um prêmio para quem fosse licitar, que eles chamam de outorga onerosa, né? É um prêmio que você teria que pagar para os caixas do governo federal para poder fazer a administração de uma determinada rodovia, por exemplo. Isso não cabia. Nós já estávamos há 24 anos pagando um pedágio muito caro e não tivemos obras aqui. E nós estamos longe do porto, longe dos centros consumidores. Então, nós tínhamos que cuidar muito que tipo de modelo de pedágio vinha para a nossa região. Nós organizamos um evento em Cascavel, capitaneado pelo Programa OS Desenvolvimento, aonde foram mais de 100 entidades participar. E aí, o governador teve a sensibilidade, peraí, esses caras estão falando algo que eu não sei, vou lá ouvi-los. Veio o governador para cá, veio o ministro da época da infraestrutura para cá, e isso derivou para um novo modelo sem a cobrança da outorga, né? E outras modificações que foram feitas, e agora estamos aí vendo já na fase de licitação dos primeiros trechos. Licitou o trecho 1 e 2, que é da região metropolitana de Curitiba, e tivemos descontos superiores a 50% daquilo que estaríamos pagando se aquele outro pedágio ainda estivesse vigente. E, além do mais, uma garantia de que todas as obras que nós tanto esperamos serão executadas. E assim vai acontecer depois com o lote 5 e 6, como são os nossos, vai ficar para o ano que vem, e também, muito provavelmente, seguindo nesse caminho, vai ter um bom desconto e, além do mais, nos primeiros 9 anos terão que ser executadas todas as obras. Só pegando de Foz do Iguaçu ao Relógio, para lá de Guarapuava, nós estamos falando de 400 quilômetros de duplicação. Muitas obras de melhoria e tudo mais. Então, veja, a importância de um programa desse, de ter a liderança de falar em nome de uma população e fazer com que haja alterações num projeto dessa magnitude, trazendo benefícios para a região. E nós não ganhamos nada com isso. Simplesmente nós estamos preocupados em ter o melhor aqui para a nossa região, porque é aqui que nós moramos e é aqui que nossos filhos vão continuar morando, e a gente quer disso aqui simplesmente uma região próspera, boa de se morar, e que não seja penalizado por um projeto mal feito e que pode nos prejudicar pelos próximos 30 anos, e nós não poderíamos permitir isso. Então, esse é apenas um dos resultados que eu estou falando aqui do que pode ser feito através de uma organização territorial como essa. Você citou essa questão do pedágio, que com toda a organização do Programa Oeste de Desenvolvimento, com as outras entidades, chegaram a um modelo melhor para o estado do Paraná. Tem outros projetos, outras ações que você enxerga nesses 10 anos como destaque, que através de toda essa organização a região recebeu frutos e teve melhorias, desenvolvimentos? Tem muitas, né? Às vezes até nós, né? Não percebemos de quanta coisa foi feita. Então, aqueles que nos antecederam fizeram um trabalho maravilhoso de organização, conseguiram mostrar para todo mundo a importância do programa. Então, veja bem, vamos pegar um exemplo. O Paraná era um estado que ele era declarado livre de febre aftosa, mas com vacinação. Significa que todo o gado tinha que ser vacinado. O produtor rural sabe muito bem do sacrifício que é isso, tem que juntar o gado, vacinar, pagar, gastar dinheiro. E o pior disso é que quando você vai vender a tua carne no mercado internacional, só 40% do mercado compra, porque é uma carne com vacinação. E os mercados mais exigentes exigem carne sem vacinação. Então, nós só tínhamos acesso a 40% do mercado mundial.
E também, com isso, não se vendia bem a carne de suíno. A partir de uma organização do território, as cooperativas agrícolas, inclusive, colocaram dinheiro, municiaram os órgãos públicos de equipamentos, de pessoas, colocaram dinheiro e mostraram para o Ministério da Agricultura que nós estamos bem organizados, nós estamos fazendo uma boa proteção de todo o nosso estado, também nas áreas de influência com Paraguai, com Mato Grosso, com São Paulo. Santa Catarina já era declarado sem vacinação. Que nós estávamos fazendo o nosso dever direitinho e que nós poderíamos ser, então, declarados área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso foi um trabalho árduo, capitaneado pelo Programa Oeste Desenvolvimento, depois com o envolvimento do governo do Estado, de outras regiões, com calorosos debates da Assembleia Legislativa, onde o nosso, na época, quem era o responsável pela Câmara de Sanidade de Animais, o Elias Zidek, engenheiro agrônomo da Frimeza, que foi lá, defendeu de forma fantástica, mostrou que era possível, e nós fomos declarados, hoje nós temos certificado de estado sem a febre aftosa, sem vacinação. E aí abriu-se o mercado para as carnes de todo o Paraná, tanto suína como bovina. Por isso que você viu, ultimamente, tantos frigoríficos ampliando a sua capacidade de abate, seja da iniciativa privada, como, por exemplo, a BRF, seja das cooperativas, como a Frimeza, que construiu o maior frigorífico de suínos da América Latina, aqui pertinho, a 20 quilômetros de Toledo. Então, isso só foi possível graças a esse avanço de transformar um estado que era declarado livre de febre aftosa, mas com vacinação, para um estado declarado livre de febre aftosa sem vacinação. Ampliou-se os mercados. Quem ganhou com isso? Todos nós. O produtor rural que está produzindo mais, está podendo ampliar suas granjas, mais empregos, mais exportação, mais divisas. É inimaginável o ganho que o Oeste teve só com essa ação. Então, esse é um exemplo da importância dessa organização. Nós tivemos aqui também, a nossa região aqui, em 4 anos, o SRI, que é o Sistema Regional de Inovação, que trabalha essa questão de inovação e tecnologia, o SRI hoje mudou, né, para Iguaçu Vale, porque nós estamos sendo seguindo o caminho, né, do Vale do Silício dos Estados Unidos, melhor dizendo, o Vale do Silício dos Estados Unidos. Nós aqui transformamos Iguaçu Vale, temos influência em todo o território aqui do oeste do Paraná, fomos declarados o melhor ecossistema de inovação e tecnologia consolidado do Brasil, prêmio dado pela CNI. Tá? Então, a Confederação Nacional das Indústrias, né, que deu esse prêmio para o Oeste do Paraná. Isso significa que nós estamos muito evoluídos nessa área e que precisamos evoluir muito mais. Esse é o nosso novo salto. Inovação, tecnologia, universidades, treinamento, capacitação. O Paraná vai, não tenha dúvida disso. O Oeste do Paraná vai se transformar no maior produtor de proteína animal do mundo. E isso seguindo essa tendência natural que ele tem de produção de carnes, mas com inovação e tecnologia que está vindo para preparar essa turma para fazer tudo com muito equilíbrio ambiental, sem destruição do meio ambiente, com uma carne certificada, uma carne verde, e aí vai seguindo. Então, você veja aí, SRI, Iguaçu Vale, melhor ecossistema do Brasil de inovação e tecnologia, um ecossistema consolidado. Questão de sanidade animal, controle da febre aftosa. Recentemente, nós fomos declarados aqui pelo Ministério da Agricultura como Polo Regional de Inovação e Tecnologia para o Agronegócio. Mais uma conquista. Recentemente, conquistamos um escritório de pesquisa da Embrapa, que está se instalando no Bioparque. Fantástico! Vai fazer pesquisa todas essas cadeias produtivas aqui do Oeste, melhorando a capacidade produtiva, ampliando, com muita o equilíbrio ambiental, mas com muita capacidade produtiva, né? Então, essas coisas assim que vão acontecendo na área da saúde, na área de produção de energia.
Hoje, um dos gargalos da região oeste do Paraná é a destinação dos dejetos suínos. Se o produtor não der uma destinação certa para os dejetos suínos, ele não consegue mais nem outorga para ampliar sua produção. Então ele está estagnado, ele não consegue crescer mais. Há 2 anos atrás, nós recebemos aqui a visita do ministro do Meio Ambiente, que veio conhecer sistemas de biodigestores que faz o tratamento do dejeto suíno, transforma em energia e ainda o que é um passivo ambiental vira um ganho, vira um negócio para o produtor rural. A partir disso, se desenvolveu muito nessa área e hoje nós temos tecnologia para fazer biodigestores, produção do biogás, que transforma-se em biometano, que vai estar abastecendo as frotas de caminhões. Já temos um inaugurado aqui, foi inaugurado recentemente perto do Caça e Pesca. Agora foi inaugurado outro ali, perto de Sobradinho, onde já vão abastecer caminhões a gás, com o nosso gás produzido aqui. Isso pode depois virar o gás hélio, pode virar outras coisas, uma fonte de riqueza a ponto de muita gente estar falando assim, produzir carne vai ser o subproduto. O grande produto vai ser o esterco do suíno, para produzir energia, para produzir de forma sustentável na nossa região. Então veja a magnitude do tamanho desse negócio que vira através de uma organização de trabalhar de forma consciente, cumprindo as normas e tendo aí uma grande perspectiva. Só 5% dos dejetos suínos hoje são transformados em energia através de biodigestores. Tem 95%. É uma outra Itaipu que está aí pronta para ser utilizada. Então, são coisas assim que acontecem no dia a dia desse programa e que vão evoluindo para criar essas alternativas econômicas e de sustentabilidade para quem vive aqui e produz aqui na nossa região. Outra questão muito debatida pelo programa é a questão da empregabilidade. Vocês também têm o Fórum da Empregabilidade, é um tema que vocês se atentaram e viram ali alguns problemas. Como que você vê essa situação da empregabilidade aqui na nossa região, aqui no estado do Paraná, de momento? O que o Programa Oeste de Desenvolvimento pode fazer nesse sentido? É incrível, né? Como uma coisa vai puxando a outra. Quando nós fomos declarados livres de febre aftosa sem vacinação, nós tivemos a possibilidade de ampliar a produção. Os frigoríficos ampliaram e houve uma necessidade de ampliar muito a produção no meio rural entre os agricultores. Mas com isso houve um aumento da demanda de pessoas de uma forma incrível. Faz alguns anos, no mínimo, que nós temos mapeado os últimos 3 anos, o oeste do Paraná cresce de 12 a 15 mil vagas de emprego por ano. Novas vagas, saldo positivo. E veja que não tem como preencher tudo isso aí. Então, hoje sim, hoje o que é... Muitas vezes a gente fala assim, é até um problema bom. Nós temos aqui 12 mil vagas em aberto. Se você olha o Cine aqui de Toledo, todos os dias, 900, 1.000, 1.100 vagas, todos os dias. Então, agora isso transformou-se, sim, num problema. Então, inicialmente, como é de praxe dentro do programa Oeste de Desenvolvimento, surge um problema novo. Bom, o que nós vamos fazer? Cria-se a gente chama de GT, um grupo de trabalho. Criou-se um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho foi evoluindo, organizou alguns eventos, chamou os RH das empresas, só que a coisa foi tomando uma dimensão tal que, como grupo de trabalho, já não dava mais para continuar. Então, na última Assembleia do POT, que foi em Palotina, foi autorizado a mudança de grupo de trabalho para a Câmara Técnica. Aí uma Câmara Técnica com coordenadoria, o nosso ex-presidente da Cassiopar, o Sérgio Marcucci de Marechal Rondon, hoje é o coordenador, tem um vice-coordenador, tem uma pessoa que ajuda, e formou-se um grupo com mais de 40 empresas, RHs de empresas, que estão estudando, junto com as prefeituras, com o poder público, com o terceiro setor. Nós temos aqui a Embaixada Solidária, que precisa estar junto, porque recebe muitos imigrantes, mas não é só imigrantes do Brasil, nós temos muitos imigrantes de fora do Brasil, principalmente. Tanto, até brinco às vezes, a gente vai num restaurante hoje, em Cascavel, Toledo, quem te atende, você ia ver pelo sotaque que não é daqui. Já tem muitas pessoas de fora. Tem gente de fora, é incrível. Então,
Nós precisamos organizar isso. Por quê? Você imagina se vem 12 mil pessoas para cá e vem com suas famílias, nós estamos falando de uma migração, uma vinda de pessoas para cá de 30 mil, 40 mil pessoas. E aí, onde é que vão morar? Quem vai dar toda escola? Uma estruturação. Quem vai dar creche? Né? Emprego tem. Então, nós temos que fazer essa organização, a distribuição em todas as cidades do oeste do Paraná. Alguma coisa tem que ir para Medianeira, para Palotina, Marechal Rondon, Cafelândia, Cascavel, Toledo e pequenas cidades, para que haja uma pulverização e haja nenhum problema, nenhum conflito social. E as próprias empresas estão nesses encontros, nesses seminários que estão sendo realizados pela Câmara Técnica de Empregabilidade, também discutindo forma de acolhimento, como receber essas pessoas, fazer com que elas venham para ficar e não para passar alguns dias e ir embora, para que elas criam raízes aqui. Como é que eu faço? Como é que eu respeito? Na empresa, muitas vezes, você tem que mudar até o cardápio do teu restaurante. A forma de tratar as pessoas são diferentes. Tudo isso está sendo debatido num amplo fórum para resolver esse problema, para que as pessoas venham, tenham rapidamente seus documentos em mão. Isso nós já avançamos muito, numa parceria com a Polícia Federal, fantástico, de forma que a gente já pode fazer através dos estudantes Olha quanta coisa, nossa, eu estou falando aqui... São muitas atividades. Os estudantes das universidades estão preenchendo os documentos para que eles tenham mais rapidamente a legalização no Brasil. As empresas podem fazer isso, para que ele não precise perder tanto ao faltar o trabalho, preencher os documentos. A Polícia Federal dá prioridade para fazer a legalização, porque, veja, se ele vem e não tem documento, ele vai para a rua, aí é problema. Então, nós temos que ajudar nessa organização. Então, isso tudo é a Câmara Técnica de Empregabilidade, em parceria com o poder público, com as empresas e com o terceiro setor, de forma a deixar isso o mais organizado possível. E isso não é uma novidade, tá? Se nós pegarmos os nossos avós, não é nem avô, é meu pai, que veio para cá da Alemanha quando tinha 5 anos, para um país que não sabia o idioma, que não sabia nem o que ia acontecer, nem como é que ia ser a vida dele. Imagina os meus avós com 2 crianças vindo aqui para o Brasil, sem ter nenhum tipo de acolhimento. Foi terrível. Então, o pouco que nós estamos fazendo agora é uma devolução para que a gente tenha um ambiente um pouco menos hostil, que a gente tenha condições de receber essas pessoas, direcioná-las para o emprego, direcioná-las para uma casa, direcioná-las para um lar, e que elas possam aqui construir o futuro e, junto conosco, fazer essa região crescer ainda mais. Então, esse sim, a empregabilidade se tornou hoje, creio, o principal problema do momento a ser debatido, discutido, para buscar soluções. Porque, veja bem, se nós não resolvermos esse gargalo, ele se torna impeditivo para a vinda de novas empresas ou para a própria ampliação das que estão aqui. Mas como é que eu vou ampliar se não tem gente para trabalhar? Então, eu preciso resolver. Então, sim, é um trabalho conjunto, a várias mãos, e a gente devagarinho vai achando soluções, vai trazendo gente, vai preenchendo as vagas e o Oeste continua crescendo a passos largos. Você citou já um pouco da questão da estruturação, de como o programa é estruturado ali, de uma parceria ali vinculada à MOP. Hoje, como que o programa é estruturado no sentido de em quantos municípios ele está? São em todos os municípios que fazem parte da MOP? Você também citou que outros municípios de outras regiões também estão querendo entrar nesse processo. São quantos municípios? Tem quantos municípios de outras regiões? Como que está toda essa estrutura? A limitação geográfica do Programa Oeste de Desenvolvimento é exatamente aqui no oeste do Paraná, e ele pega mais ou menos a mesma área de abrangência da MOP e da Cassiopar. Então, são 54 municípios que fazem parte dessa região toda oeste aqui. E as câmaras técnicas, elas têm pessoas de todos esses municípios, e são convidados para participar, né? Aí também vem os conselhos municipais de alguns municípios que já têm essa organização, representantes de associações comerciais, dos nossos parques tecnológicos, das cooperativas agrícolas, cooperativa de crédito, empresas, e assim, daí ele tem uma organização estatutária onde tem uma mesa diretora composta por 3 pessoas,
Hoje eu estou na presidência, o Elias Ziedek da Firmeza é um vice-presidente, o Alcir Rota de Cascavel, um empresário, também é vice-presidente. Nós 3 somos da mesa diretora. Depois tem um conselho de administração, formado por várias entidades, são 11 componentes do conselho de administração, e depois tem a assembleia, onde participam todas essas empresas, porque tem empresas que participam ajudando, inclusive financeiramente, tem aí umas 25 empresas que ajudam, alguns municípios, mas também tem empresas, entidades que participam de forma a ceder uma pessoa para trabalhar, a ceder um espaço, a ceder uma sala, a ceder materiais. Então, realmente porque o POD ele não executa nada, então ele não tem infraestrutura, ele não tem essas. É uma estrutura muito enxuta. Tem uma superintendente, que é a Lara, que é de Palutino, uma advogada que cuida de toda a superintendência, a diretora executiva, né, que faz todo o trabalho executivo do programa. Temos uma pessoa que a Associação Comercial aqui de Toledo cedeu também para ajudar na parte financeira, e temos uma jornalista, que é a Edna. Então, uma estrutura enxuta, o resto são voluntários que nos ajudam. As câmaras técnicas, né, hoje são 8 câmaras técnicas, elas têm um coordenador e tem uma pessoa que ajuda na parte operacional, que é cedida através de convênios que nós temos, ou com o SEBRAE, ou convênio com associações comerciais, que cede uma pessoa lá 20 horas por mês. E também temos, muito importante, um convênio com a Fundação Araucária, e a Fundação Araucária destina um profissional da universidade, um professor universitário, normalmente com doutorado, que vai fazer pesquisa naquele tema daquela Câmara Técnica. E todas as universidades públicas estão envolvidas, capitaneadas aí pela UniOeste. Então, essa pessoa também desenvolve pesquisa naquele segmento daquela Câmara Técnica para ajudar a solucionar algum gargalo, alguma coisa que está faltando. Por exemplo, na área de comunicação, nós falamos aqui inovação e tecnologia. Hoje, nós ainda temos quase 40% da área de abrangência do Programa Oeste Desenvolvimento sem sinal de telefonia. Como tudo hoje é tecnológico, um aviário, né, o suinocultor, né, ele precisa ter informação à tecnologia para administrar essas coisas. Hoje são todas, né? Como é que tu vai fazer se tem área que não pega sinal de internet? Então, tem uma pesquisa nesse sentido e já tem a solução do que nós podemos fazer para cobrir 100% do nosso Oeste do Paraná. Agora, essa solução é entregue pronta para o governo do Estado. Se ele quiser comprá-la e usar aqui como piloto, na hora que isso tudo estiver funcionando, pode usar em outros lugares, porque a coisa é testada e boa. Então, é só um exemplo também das parcerias que o Programa Oeste de Desenvolvimento desenvolve. É parceria, seja ela lá com a Embrapa, seja ela com a Fundação Araucária, com as universidades. Nós precisamos de sempre estar engrossando o caldo com mais gente, com mais pessoas pensando para buscar a solução desse problema. Acho que esse é o grande mote do programa, é juntar todos esses atores, toda essa população pensante aí, conseguir sentar numa mesa e fazer a coisa funcionar sem que haja sombreamento de um para o outro. Às vezes um está fazendo aqui, o outro lá e nem está sabendo. A gente junta todo mundo e aí consegue tirar um denominador comum mais efetivo, mais eficaz, que ajuda aqui no Oeste do Paraná. Isso é muito legal. Quando a gente participa e vê os resultados, se cada pessoa que está nos ouvindo aqui, pessoal aqui do Oeste do Paraná, está vendo, o Programa Oeste de Desenvolvimento funciona, tem câmaras técnicas, tem toda uma governança, venha participar, se associa, participe, é de graça, venha participar de uma câmara técnica, começa a dar a sua opinião também, e há um network daí entre as pessoas. Às vezes o cara do meu lado é concorrente, mas ele tem o mesmo problema que eu, e nós achamos a solução junto, soluciona para mim, soluciona para ele, vamos embora, vamos produzir mais com menos custo, e esse é o objetivo. Né? Ver esses resultados é gratificante para você também de forma pessoal, é algo que você olha lá na frente, vê o trabalho realizado, as coisas que vocês alcançaram, sim. É algo que te deixa feliz também pessoalmente? Eu acho que esse é a grande energia que nos move, né? Se não fosse por isso, nem estaria aqui, porque eu tenho que dedicar boa parte, sair da minha empresa para
para fazer isso. Às vezes eu preciso pedir ajuda, a minha turma aguenta aí que eu estou viajando de novo, estou saindo de novo e tal. Mas quando você vê os resultados acabam sendo para todos. Se você tem uma melhoria na infraestrutura, ela atende a todos, não atende só a mim. Se eu vejo uma melhoria da condição de trabalho, da empregabilidade, por exemplo, afeta todo mundo, afeta a mim também. Então, esse sim é o grande retorno que nós recebemos dessa melhoria. Vou dizer mais um exemplo para ti. É uma coisa bastante simples. Nós temos aqui uma câmara técnica de máquinas e equipamentos. São pequenos empresários, oficinas mecânicas, torno, solda, tal. Fazem peça, fazem coisa e tal. Então, câmara técnica. Por outro lado, nós temos grandes empresas que demandam esse serviço, mas não sabem que esses caras estão aí. As próprias cooperativas, os grandes frigoríficos, a própria Fiasul. Aí nós fizemos uma reunião com os departamentos de compra dessas empresas e com essas pessoas, com esses integrantes de máquinas e equipamento. Cara, surgiu cada ideia. Uma peça, essa peça aqui, eu tenho que importar da Alemanha, porque minhas máquinas são da Alemanha. Custa não sei quantos euros. E cada euro tem que multiplicar por 5 para dar em reais, né? Você não consegue fazer? Deixa eu ver. Testou, pessoa, fez, trouxe, testou, não funcionou, levou de volta, melhorou. Opa, deu certo. Que legal. Custa o mesmo valor em reais do que eu pagava em euro. Então é 5 vezes menos. O cara me entrega quando eu preciso, na outra semana, porque ele está aqui do lado, não tem que vir da Alemanha, frete, desembaraço aduaneiro, aquela história toda. Cara, conseguimos arrumar demanda para o cara da oficina mecânica, ou da máquinas e equipamentos, essas pequenas empresas que nós temos aqui na região, e conseguimos reduzir o custo para o industrial. Então, veja como casa as coisas. E é essa a função, é juntar quem faz com quem consome, o pequeno aqui com a grande empresa, que a gente chama de empresas tratoras, são as que demandam essas coisas, e cria produção aqui, gera recurso aqui, gera emprego aqui, e não precisa importar a mesma peça. Muitas ideias assim que saíram. Isso é apenas um exemplo de como é bacana quando você consegue colocar as pessoas afins, frente a frente, e tu soluciona um problema assim. Criou uma demanda boa para o cara hoje está produzindo, está ganhando dinheiro, e o cara que está comprando está economizando porque está comprando mais barato aqui. Você é uma pessoa que já está há muitos anos no ramo empresarial, na Fiasul. O que dá para dizer da sua atuação no ramo empresarial? O que ela trouxe de experiência para o trabalho no programa Oeste em Desenvolvimento? O que ela te ajudou nesse trabalho, nesse contato com todas as entidades, todos os entes, nessa sinergia do programa? É uma responsabilidade muito grande, né? Os que vieram antes de mim fizeram um trabalho magnífico, então fica difícil continuar, mas sem dúvida que o ano que vem eu faço 30 anos de Fiasul. A gente saiu de uma empresa pequena para hoje estarmos entre as 10 maiores fiações do Brasil, a maior fiação de algodão do estado do Paraná. Isso nos enche de orgulho, isso tem muito trabalho, muitos desafios. Eu tenho um orgulho também de ter tido uma passagem muito boa pelo Sicoob. Eu sou sócio fundador do Sicoob. Fui durante muitos anos diretor financeiro do Sicoob nos primeiros 5 anos de forma gratuita, para poder fazer a cooperativa crescer. Fui conselheiro do Sicoob muitos anos. Eu tive uma passagem também pela Federação das Associações Comerciais, a FACIAP, durante 4 anos, onde a gente deu um salto muito grande na FACIAP, tornamos ela conhecida. Hoje a FACIAP é uma das melhores federações do Brasil e abriga aí quase 300 associações comerciais. Então, todas essas passagens assim nos deram muita bagagem, sim, mas sempre é um aprendizado. E o associativismo, ele exige muito equilíbrio, um desprender muito grande, sem vaidades, né? Porque se nós olharmos para o próprio umbigo, nós não vamos longe, é sempre o coletivo, né? Eu sempre brinco, todo dia de manhã, quando eu levanto, tem uma caixinha do lado da minha cama, o meu ego está lá dentro, eu dou mais 2 atarracadinhas para ele não sair, não pode ter ego nessas coisas, tem que ser... Todo dia um aprendizado. Todo dia um aprendizado. E não é mérito do Rainer, não é mérito da mesa diretora, é mérito de
todo esse exército de pessoas que fazem parte do programa e que fazem ele se tornar o que ele é. O dia que nós perdermos a essência de que é a união de todos, que é a força de todos, e se partirmos para a individualidade, para a pessoa querer se autopromover, eu acho que aí nós estamos decretando a morte desse programa. Então, é sempre a visão do coletivo, do todo, em prol sempre de um benefício comum a todos e não ao individual. Rainer, o programa Oeste em Desenvolvimento está chegando aos seus 10 anos e a gente vai ter algumas atividades para comemorar esses 10 anos. O que a gente vai ter, se você puder explicar um pouquinho para a gente? Sem dúvida, com muita alegria que nós vamos, agora no próximo dia 27 de outubro, estarmos lá em Medianeira, na Prefeitura Municipal, comemorando então esses 10 anos. Vai ser no período da tarde, a partir das 13h30, nós teremos vários momentos de comemorativos, de homenagem aos fundadores, também uma apresentação do resultado das câmaras técnicas, uma projeção para o nosso futuro. Nós, eu me incluo nisso, porque eu praticamente estou desde o início, mas eu tenho certeza que aqueles que começaram, eles não imaginaram que em 10 anos iam estar colhendo tanto fruto assim. E agora nós vamos preparar um novo time aí, e eles não têm nem ideia do quanto, mas com certeza nós estamos dando um salto histórico de crescimento através dessa organização. Então, no final lá, no dia 27, final da tarde, nós vamos ter um coquetel de comemoração, várias autoridades já marcaram sua presença, vão estar lá, serão homenageados, e é um momento realmente que nós precisamos comemorar, porque é muito difícil começar um programa de organização territorial. Muito difícil é você conseguir convencer, mostrar para as pessoas o quanto isso é importante. Agora nós já estamos em outra fase, já existe essa consciência de grande parte do Oeste. Nós já estamos no momento de poder homenagear aqueles que começaram lá, que deram as primeiras enxadadas, que desbastaram essa floresta aqui no início. Hoje nós já estamos semeando, já estamos colhendo, já é um momento realmente, e precisamos sim comemorar, porque conquistas devem ser comemoradas. Nós temos que mostrar para o universo que nós estamos muito felizes com as nossas conquistas e que venha mais, né, universo? E nós vamos fazer mais. Precisamos fazer isso, sim. E isso vai ser no dia 27 agora, numa sexta-feira à tarde, lá em Medianeira. Rainer, para concluir esse nosso bate-papo, o Programa Oeste de Desenvolvimento chega aos seus 10 anos. E as perspectivas de futuro, o que dá para esperar do programa daqui a 10 anos, lá fazendo mais 10 anos, chegando aos 20 anos, dá para imaginar alguma coisa? Olha, eu vendo o que está acontecendo aqui no oeste do Paraná, eu começo a enxergar tantas possibilidades que eu não consigo nem imaginar onde é que vai dar tudo isso aí. Porque realmente nós temos aqui altíssima capacidade produtiva, temos um povo que é muito empreendedor, é muito associativista, é muito cooperativista. Então, nós temos toda essa questão hoje de inovação, tecnologia, essa gurizada nova. Se nós conseguirmos organizar de forma a preparar essa juventude, reter esses talentos que nós temos aqui, ninguém segura o Oeste. O Oeste vai ser o maior produtor de proteína animal com alta tecnologia, com sustentabilidade, com selo verde e com tudo que é possível. Então, ainda temos muito para avançar em infraestrutura, estamos aí sonhando com todas as duplicações das nossas rodovias, com a nossa ferrovia bioceânica, temos que ligar o Chile ao Porto de Paranaguá, isso aqui vai ser um corredor de produção fantástico, e temos aqui a condição de desenvolver ainda mais o turismo, temos a condição aqui, é assim um céu de brigadeiro de oportunidades. E eu não vejo, se nós conseguirmos manter essa união, esse trabalho em torno de um programa de organização territorial, ninguém segura. O Oeste continuará sendo a região que mais cresce do Paraná e a região que mais cresce do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje temos muitas universidades, temos os parques tecnológicos crescendo, trazendo empresas, trazendo inovação, trazendo tecnologia. Cara, é fantástico. Aqueles que estão nos ouvindo, que venham participar do programa Oeste de Desenvolvimento, aqueles que puderem, sexta-feira lá em Medianeira, participar lá no dia 27 da nossa comemoração dos 10 anos e ver
tudo que está se desenhando para o futuro, venha participar. E eu tenho certeza que com isso tudo, a gente cada vez mais vai trazer pessoas para vir conviver conosco num ambiente fraterno, harmonioso, mas principalmente muito organizado. E com organização e trabalho conjunto, ninguém segura. O futuro é uma coisa maravilhosa e que vai crescer muito além de qualquer coisa que nós possamos imaginar nesse momento agora. Rainer, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com o nosso público, de conversar com a população de Toledo, de passar um pouquinho mais sobre toda essa história e todo o trabalho realizado por vocês no programa Oeste em Desenvolvimento. Eu que agradeço muito e estamos sempre à disposição. E um trabalho belíssimo também que a imprensa regional faz, sempre divulgando nossos trabalhos. Eu acho que isso é importante, porque nós estamos aí de forma voluntária, né? E esperamos realmente que a coisa continue nesse sentido. Muito grato aí pela oportunidade e ficamos sempre à disposição. Nós recebemos Rainer Zielasco, presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, que falou um pouco sobre as comemorações de 10 anos do programa, todos os trabalhos realizados pelo programa nesse período, as atividades próximas, toda a estruturação e toda a parceria, a reunião com as demais entidades, com o poder público, com universidades, todo esse trabalho realizado pela entidade. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá tem outras entrevistas, tem o nosso podcast, Tô no Pod, com histórias mais descontraídas de pessoas aqui da região, bate-papo aí para contar um pouco mais sobre a história dessas pessoas. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para ter acesso a todo esse conteúdo. Nos vemos em breve e até mais.